A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos desde o capítulo 1. Já chegamos no último capítulo, capítulo 28. E hoje eu vou ler os versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar e cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Deus abençoe a sua palavra. Certamente Deus, em toda a Escritura, tem mensagem para nós. Eu espero que você acompanhe e veja aquilo que Deus fala ao seu coração. E receba a palavra. E aquilo que Deus falar no seu coração, principalmente te incomodar, que possa servir de instrumento de Deus para mudar a sua vida. Amém? O título da mensagem é Uma Ilha para Descansar. Que gostoso, não é? Você poder estar numa praia, quanto mais numa ilha. Quantos podem fazer isso? Tirar um tempo de férias numa ilha. Que Paulo ficou 3 meses nesta ilha. Deus estava confortando o apóstolo nas viagens que ele fazia, toda a sua vida, toda a sua luta. Estava indo para Roma para ser julgado. Ele ia ficar, de certa maneira, preso, mas agora, no caminho, Deus proveu para ele uma ilha onde ele pudesse descansar. Claro que ele vem de uma provação. Nós vimos a viagem, nós vimos o vento forte que se levantou. O navio não pôde entrar na enseada, ficou encalhado e destruído. Mas toda a população, 276 pessoas, saíram daquele navio e chegaram são e salvo na ilha, porque Deus os trouxe ali. E estavam na ilha. A ilha se chamava Malta. Mais tarde eles vão saber que Malta era um lugar, talvez a única ilha ali, onde os bárbaros receberiam-nos bem.
outras ilhas haviam pessoas agressivas. E que bom que eles estivessem exatamente em Malta. É isso que Deus faz conosco. Nos leva sempre a um lugar seguro. Nós precisamos acompanhar o Senhor. Nós precisamos seguir as pisadas do Senhor. Ele nos conduz a lugares de segurança. Passaram por uma situação tão difícil, mas lá no Salmo 23, no versículo 4, nós lemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus os conduziu naquela tempestade em segurança para chegar até a esta ilha. Muitas vezes os servos do Senhor também perecem, mas o morrer do crente é lucro, como diz o Paulo. E para o Senhor é agradável a morte dos seus santos, daqueles que ele salvou por Jesus Cristo. Então, mesmo que venhamos a perecer, nós não ficaremos sem o Senhor. Ou estamos com ele lá no céu, ou ele está conosco aqui na terra. Amém? Malta, traduzido para a nossa língua, é segurança. Que bom chegar a um lugar como este. É a obra do Senhor, que traz até pela tormenta. Deus caminha pela tormenta e nos conduz a lugares de segurança. Lugar seguro é onde Deus está. Lá no navio, lá naquele tufão, Deus estava lá. Por isso que lá também estavam em segurança, assim como estão aqui também. Não é o lugar, mas é o Senhor que é a nossa segurança. Os bárbaros da ilha, e bárbaros nos faz lembrar em barbaridades, em atitudes agressivas, mas não era esta situação. Eles não eram chamados de bárbaros por causa de alguma violência, mas porque eles não tinham a cultura dos gregos. Os gregos é que os chamavam de bárbaros. Eles aceitaram aquele termo. E os bárbaros, que não tinham então a cultura dos gregos, mas tinham amor no coração, eram hospitaleiros. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes aqueles que são cultos não são amorosos e hospitaleiros, enquanto esses que não têm cultura, segundo os gregos, eles são bondosos. E quando os náufragos chegaram, correram eles para as praias para receber aqueles homens daquele naufrágio que sofreram, onde o navio estava lá sendo destroçado pelas ondas do mar. A Bíblia nos diz que chovia muito e fazia muito frio. E eles saíram da água molhados, claro, e tremiam. Nós podemos imaginar, nós podemos nos colocar no lugar daquelas pessoas para sentir o frio que eles estavam sentindo. E assim que procederam os bárbaros. Eles se colocaram no lugar deles e foram bondosos com eles. E fizeram para eles uma grande fogueira, onde eles pudessem se aquecer. Talvez não pudessem receber aquela quantidade de pessoas em suas casas, 276 pessoas. Como é que eles iam acomodar essas pessoas? Então resolveram fazer esta fogueira, que a Bíblia chama de uma grande fogueira. E tinha que ser grande mesmo, porque ela tinha que vencer inclusive a chuva que caía. E eles puderam ali se aquecer e puderam secar também a roupa deles. Não sei como conseguiram fazer isso, mas talvez fizeram alguma cabana em volta da fogueira, onde eles pudessem ficar em lugar seco e puderam também se aquecer do fogo. Só que essa grande fogueira consumia a lenha. Era preciso estar abastecendo a lenha. Então as pessoas saíam procurar lenha naquela ilha. E entre eles estava Paulo. Paulo saiu também procurar lenhas para trazer para a fogueira. E lá vem Paulo, com as mãos cheias de lenha, talvez uma pilha, para jogar na fogueira e voltar a buscar mais. Olha que figura maravilhosa.
um grande teólogo, um vaso escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para levar o evangelho aos gentios, luz aos gentios. Um grande homem. Das cartas de Paulo, até hoje se debruçam sobre elas para entender bem as Escrituras. Quantos textos de Paulo são, para muitos, difíceis de entender, conforme até o próprio apóstolo Pedro disse. Mas lá vem ele, simples, trazendo a lenha, colocando as pessoas que se sentem grandes, as pessoas arrogantes, soberbas, jamais fariam isso. Eu não vou, eu nunca peguei lenha. E lá vem Paulo com a lenha. Um presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, antes de ser presidente era lenhador. E dizem, já ouvi dizer, que quando ele era presidente, ele também operava lá na igreja dele, como introdutor, ficava na porta recebendo os visitantes. Jesus Cristo, o maior exemplo, Deus homem, ele era o carpinteiro de Nazaré. Precisamos nos aplicar às obras. Trabalhe, meu irmão, se envolva na obra do Senhor. E lá vem Paulo, então, com a sua lenha, e ele vai jogar essa lenha no fogo. E quando ele joga no fogo, entre as lenhas que ele trouxe, havia uma víbora, uma cobra. E pelo conhecimento dos homens da ilha, ela, ao picar Paulo, ele iria inchar e ficar observando ele. A ação deveria ser imediata. Ele ia começar a inchar e daqui a pouco ele iria cair. Mas não aconteceu nada disso. E aí, na mente deles eles diziam, esse homem é homicida. Homicida quer dizer assassino. Esse homem é terrível. Não morreu no naufrágio, mas aqui uma cobra o pegou. Uma cobra venenosa, das piores. Picou ele, a justiça alcançou ele. Mas não aconteceu nada com ele. E eles mudaram a ideia. Não, ele não é assassino, ele é um Deus. Talvez tenha sido uma grande oportunidade. A Bíblia não diz, mas pelo que conhecemos Paulo, ele deve ter dito que Deus mesmo é aquele que nos criou. Deus mesmo é aquele que me salvou, trouxe-nos diante desse vendaval e agora, diante dos vossos olhos, a picada desta cobra tão venenosa. Esse é o meu Deus que eu quero apresentar para vocês. Paulo estava bem. Aqueceram, se secaram e amanheceu o dia e chega Públio, o governador da ilha. E ele chega e convida Paulo, Lucas está junto com eles, porque conforme o texto que nós lemos, e ali, verso 7, próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Ficaram ali na casa daquele homem 3 dias. Lucas, Paulo, Aristarco, que o acompanhava na viagem, e talvez Júlio, o centurião, e algumas outras pessoas foram ficar ali naquela casa, na casa do governador da ilha. Foram certamente muito bem tratados por eles. E certamente conversaram a respeito da cobra. E eles ficaram sabendo e agradeceram ao Deus de Paulo e ficaram entusiasmados com Paulo por causa daquilo que houve. Ainda pensando um pouquinho naquela cobra que simboliza Satanás, que Satanás também veio para matar, roubar e destruir, lembrando dela, que ela pode até nos picar, mas ela não pode nos destruir. E sabe qual foi o fim dela? O fogo. E sabe qual será o fim de Satanás?
lago de fogo também. Que figura, que exemplo deu Paulo para aqueles homens quando ele permanece firme, assim nós também, diante das tentações, possamos ficar firmes, sem nos preocupar com a ação do diabo, mas confiando no nosso Deus. Estando ali na casa de Públio, ele soube que o pai de Públio estava enfermo. No verso 8, nós lemos: e aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio. E Paulo foi vê-lo, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. E depois disso, vieram outras pessoas da ilha que também estavam enfermas e foram curados. Amor, com amor se paga. Foi recebido na ilha com amor, foi recebido na casa de Públio com amor. E agora é hora de demonstrar amor. Não seja ingrato. Agradeça a Deus primeiramente por todas as bênçãos, mas as pessoas também. Faça o bem, independente para quem seja, de quem seja. Faça sempre o bem. E quando ele soube que o pai de Públio estava enfermo, já foi para lá, para orar, para pedir a Deus, para clamar. E clamou. E o pai de Públio foi curado. E muitas outras pessoas na ilha também foram curadas. A ilha foi uma bênção para ele. E ele também foi uma bênção para a ilha. Quantas pessoas foram curadas ali naquele lugar. A palavra de Deus nos diz que aquelas pessoas ficaram tão agradecidos a Paulo que quando chegou o tempo dele sair, 3 meses depois da sua chegada, um outro navio ali preparado para levá-los, trouxeram tudo aquilo que ele precisaria na viagem. Trouxeram talvez alimentos, doces, trouxeram roupas, agasalhos, trouxeram muitas coisas para que ele pudesse fazer uma viagem sem necessidade nenhuma. Que maravilha! A cooperação, as pessoas se reunindo e dando tudo o que ele precisava. Quantas vezes temos feito isso também na nossa igreja? Nos reunimos para ajudar aquelas pessoas que precisam ser ajudadas. Embora tenhamos uma igreja pequena, mas de um coração gigante. Agradeço a Deus por este povo, pelo qual nós juntos servimos a Deus. Quero deixar aqui alguns pensamentos finais. Primeiro, as pessoas frias, as pessoas com frio. Quero pensar de maneira espiritual. Que friagem é esta? Um frio onde a pessoa desanima, onde a pessoa quer ficar quieta, quer se afastar, quer se agasalhar, quer se aquecer, porque o frio é grande, mas é um frio espiritual, onde o risco da depressão, onde o risco de outras enfermidades, onde o risco até da morte acompanha. Tudo porque se afastou de Deus. O que é que levou esta pessoa a sentir essa friagem espiritual? Primeiro, não acompanha os cultos. Nós temos na nossa igreja 3 cultos por semana. Nós temos um culto no meio da semana, que é o culto de oração. Pouca audiência. Nós temos a escola bíblica dominical. Pouca audiência. E nós temos domingo à noite, quando ficamos tristes, quando notamos falta das pessoas. A falta de culto esfria. E depois não quer o outro culto. E depois se acomoda e se afasta. É a friagem. É a friagem das pessoas que não oram diariamente. A friagem das pessoas que não leem a Bíblia. A friagem das pessoas que não vivem em comunhão com os seus conservos, que não opera junto na igreja. Eu faço um apelo para você. Não se afaste da igreja. Quando você tiver tempo, mesmo que seja
um pouquinho do culto que você puder assistir, às vezes na sua casa, vá assistir, leia a Bíblia. Mas você que está numa posição de firmeza, não comente, não censure, mas ajude as pessoas que estão com frio. Ore por elas, visite-as, convide-as a voltar para a igreja, para os cultos. Assim como nós vimos esses bárbaros fazendo com os náufragos molhados e com frios, façamos nós também com as pessoas. Faça uma fogueira, alegria, uma festa. Estamos no tempo de pandemia, estamos num tempo de afastamento, mas nós podemos usar o WhatsApp, nós podemos nos alegrar. Acho muito bonito as irmãs quando fazem aqueles concursos e depois umas comentam, outras riem. Embora não possam estar juntas fisicamente, mas não se separam. Estão ali conversando, participando das coisas comuns. Paulo se envolveu na necessidade da ilha também. Foi aquecido por eles fisicamente e também os curou fisicamente. E certamente pregou o evangelho naquela ilha. E houve uma união, uma comunhão, onde certamente muitas pessoas se converteram ao Senhor. Quero terminar pedindo a você que se mantenha aquecido sob o sol da justiça. Jeremias 23, 29 nos diz que a palavra de Deus é fogo, fogo consumidor, mas usar a figura do fogo também para aquecer. Aqueça-se com a palavra de Deus. Aqueça-se sob a luz divina, o sol da justiça, em comunhão, em oração com Deus. Fique em comunhão com os irmãos, conviva, faça as pessoas felizes e seja feliz você também. Amém? Deus te abençoe.